Nós estamos vivendo um momento de muito otimismo, entusiasmo, quase que de ufanismo na igreja evangélica brasileira. A igreja, nos últimos anos, tem crescido exponencialmente. Estamos alcançando quase 30% da população brasileira. Por outro lado, vale destacar que muitos desses que hoje se dizem cristãos evangélicos têm uma pequena, magra, pífia ação de cristianismo eficaz. E uma prova disso é que poucos crentes têm uma vida efetiva de oração. Muitos hoje têm uma vida quase que zero no que concerne a vida devocional, a intimidade com Deus, a vida de oração. É possível ser um cristão sem oração? É possível você amar a Deus e não falar com Deus? É possível você crer nas Escrituras e ter uma vida apagada de relacionamento com Ele por meio da oração? Quando eu volto a minha atenção para as Escrituras, eu vejo que todos aqueles que andaram com Deus tiveram vida abundante de oração. Eu creio na oração. Nós recebemos intimidade e comunhão com Deus por meio da oração. Nós recebemos poder por meio da oração. Nós temos deleite espiritual por meio da oração. Nós tomamos posse das promessas de Deus por meio da oração. Nós avançamos no reino de Deus e buscamos o crescimento pessoal e o crescimento espiritual e numérico da igreja por meio da oração. Nós nunca na história experimentamos um avivamento espiritual sem oração. Nunca alguém realizou algo importante, relevante, de consequências eternas no reino de Deus sem oração. A igreja evangélica brasileira precisa conhecer a intimidade de Deus, o poder de Deus e receber as promessas de Deus por meio da oração. Os homens e as mulheres de Deus do passado foram homens e mulheres de oração. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Neemias, foi assim com os apóstolos, foi assim com o próprio Filho de Deus. Ao longo da história da igreja, as pessoas que mais influenciaram a história da igreja foram pessoas comprometidas com oração. Foram assim com os pais primitivos, foram assim com os pré-reformadores, foi assim com todos os reformadores, foi assim com todos os avivalistas, com aqueles que pregaram com fidelidade as Escrituras. Quem mais influenciou a terra foram aqueles que mais amaram o céu. Os que mais influenciaram os homens foram aqueles que mais falaram com Deus. Somente pode se levantar com autoridade e poder diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Deus. Nós não teremos condições de pregar com poder se primeiro nós não orarmos com eficácia. Porque os joelhos que se dobram são os mesmos que se levantam com lábios ungidos e com pregação poderosa para impactar os corações e alargar as fronteiras do reino de Deus. Eu encorajo a você a matricular-se na escola da oração. Eu encorajo a você a deleitar-se na oração. Eu encorajo a você a batalhar na oração. Eu encorajo a você a ser um homem e uma mulher de oração. Eu encorajo a você a nunca retroceder, a prosseguir, até você ver as maravilhas de Deus na sua vida e através da sua vida.